Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos no quinto dia, uma jornada de fé. E eu tenho certeza que você vem agradando ao nosso Deus. Sabe por quê? Porque em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível, não tem como você agradar a Deus. E você está aqui pela fé. Você está acompanhando essas mensagens com fé, crendo que o Senhor vai responder ao teu pedido, crendo que o Senhor fará na sua vida, como faz na das outras pessoas que você olha, que você admira. Eu tenho certeza que esta fé que está sendo gerado em você está agradando ao Deus Pai. E aqui continua dizendo assim: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ei, eu tenho uma ótima, uma excelente notícia para você. Deus vai te recompensar por essa busca que você tem feito diariamente na presença do Senhor. Amém? Então você que ficou faltando alguma mensagem, complete. Vai ser 7 mensagens, uma jornada de fé. Para cada dia, uma nova instrução. Então você precisa completar o ciclo. A semana não tem 7 dias? Você precisa todos os dias para completar uma semana. Assim é a nossa jornada de fé. Ficou faltando alguma mensagem? Vá lá, assista essa mensagem. Amém? Então é isso. Deus tem se agradado de você e Deus vai te recompensar. Não só você, lembra que venhamos aprendendo sobre isso? Sobre as bênçãos, as recompensas geracionais que vai passando de geração em geração. Nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, Ele tem prazer em abençoar até a milésima geração. Foge dos nossos olhos, não é verdade? Da nossa compreensão humana até a milésima. Você consegue imaginar a sua geração até a milésima? Os filhos dos teus filhos? Ei, passa da sua mente, tá entendendo? Porque este Deus, Ele é poderoso e Ele consegue ver toda a sua família, toda esta geração sendo abençoada. É isso. Então vamos gerar mais fé, porque aprendemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos deixar que essa palavra fale conosco, vamos deixar que o Espírito Santo ministre aos nossos corações, pois ele vai ministrar o teu coração hoje. Amém? Você crê? Então digite aqui amém, eu creio, curta essa mensagem. Tenha uma atitude de fé. E hoje nós vamos aprender sobre isso, sobre atitudes, sobre obras da fé. Porque somente a fé sem fazer nada é simplesmente uma questão como se fosse algo religioso. Ah, eu tenho fé. Mas você manifesta essa fé? Você tem obras? E aí vamos aprender que sim, a fé sem obra ela não existe, ela é morta. E vimos também que através de Abraão, através de Noé, vimos a fé sendo manifesta em obras. Lembra da construção da arca de Noé? Foi uma obra vista. E Abraão, com o seu filho, oferecendo Isaque, também foi uma fé com obras. Então é isso. Vamos lá? Vamos para Hebreus capítulo 11, versículo 4, que diz assim: pela fé, isso é maravilhoso, porque está mostrando que todo o texto, tudo que você ouvir, começou com uma atitude de fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Olha a fé falando ainda através
do testemunho, através da atitude de Abel. Até hoje a fé de Abel está falando, porque foi uma fé com obras. É isso que nós precisamos entender hoje. Uma fé com obras. Vamos lá. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. E qual foi esse sacrifício? Qual foi esta oferta que Abel ofereceu ao Senhor? Está escrito em Gênesis. Em Gênesis 4, Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, ou seja, Abel trouxe o primeiro, Abel trouxe a primícia, Abel trouxe o melhor para Deus. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Olha que poderoso! Deus aceitou com agrado Abel e sua oferta. Não foi somente a oferta. Quando você vai entregar algo para Deus, Ele está olhando como você está apresentando. Seja oferta, seja algum pedido ao Senhor, Ele está olhando primeiramente para o seu coração. Aqui Ele olha primeiro para Abel. Qual que era a posição de Abel? Porque ele não aceita de Caim e não aceita Caim. Ele não aceita a oferta de Caim. Olha só o que diz o 5. Mas não aceitou a Caim e sua oferta. Ele rejeitou tanto o homem quanto a oferta. Deus examina o nosso coração. Deus examina não só o que nós fazemos, porque às vezes a gente quer cumprir um ritual, cumprir um protocolo, mas queremos fazer de qualquer jeito. Para Deus não, para Deus importa como está sendo a sua entrega no seu trabalho, naquilo que Ele está confiando às suas mãos, como está o seu coração? Um coração murmurador, reclamador, eu tenho que fazer mesmo, eu tenho que levantar mesmo, eu tenho que resolver isso mesmo. E aí, como você está fazendo? Você está agradando ao Senhor? Porque lembra na mensagem anterior quando eu disse que eu trabalhei um ano de graça, fazendo ali estágio, foi como oferta. Ali estava sendo como oferta para o Senhor. Em nenhum momento eu reclamei. Poderia fazer chuva, sol, frio extremo, porque lá em Minas faz muito frio, eu levantava de madrugada, sozinha, eu era uma menina, eu tinha 20 anos, 19 e 20 anos, e eu levantava e ia de madrugada trabalhar. E era longe, era uma outra cidade. E é isso. E eu não reclamava. Então, Abel, ao oferecer esta oferta, ao oferecer esse sacrifício, ele está entregando com o coração liberal. Ele está entregando por fé, porque aqui diz que foi pela fé que Abel ofereceu. Que lindo isso, não é verdade? Pela fé. Pela fé, entregue o melhor para o Senhor. Pela fé, faça o melhor para o Senhor aonde você está hoje. É pela fé que você precisa agradar a Deus. É por meio dela que você vai agradar a Deus. E quem ensinou Abel a ofertar? Quem ensinou Abel e Caim a ofertar? Pode ter sido através dos pais de Adão e Eva, porque eles se relacionaram com o Senhor. E quando o Senhor os expulsou do Éden, olha só o que diz Gênesis 3, 21, diz assim: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Aqui houve o primeiro sacrifício. Aqui houve o primeiro sacrifício, um animal precisou ser morto para que cobrisse o pecado e a vergonha de alguém. Um homem e uma mulher estavam nus, um com vergonha do outro. O pecado entrou na vida deles e o Senhor precisou fazer o sacrifício de um animal inocente para cobrir esta vergonha, para cobrir este pecado. Então Adão e Eva poderiam ter ensinado Caim e Abel a ofertar, a se aproximar mais de Deus, ou também porque Deus instruiu Abel e Caim. Porque aqui diz que foi pela fé que Abel ofereceu, e a fé entendemos que ela vem pelo ouvir. Não é verdade? A fé vem pelo ouvir.
E o ouvir ele vem pela palavra de Deus. Então o próprio Deus pode ter ensinado também Abel e Caim que através da oferta, que através do sacrifício, eles iam agradar o Senhor. Então podemos ter esses dois parâmetros, o Adão e Eva ter ensinado, ou o próprio Deus ter os ensinado. De qualquer forma, Abel aprendeu, Abel agiu, Abel cumpriu tudo aquilo e ele apresentava de bom agrado, porque ele sempre separava o melhor. Ele separou o melhor e ele separou a primícia. Eu gosto desse exemplo e eu quero te mostrar na prática o que é uma primícia para Deus. É como um bolo de aniversário. Quando você vai cortar a primeira fatia do bolo e entregar a alguém na frente de todos, porque você percebe que Caim e Abel estão entregando juntos ali. E tanto que o rosto de Caim ele ficou transtornado. Aqui diz que o Senhor disse a Caim, Deus disse a Caim, por que você está furioso? Porque você se transtornou o seu rosto. Quer dizer, na hora de oferecer a oferta ali, o sacrifício, o Senhor recebe a de Abel, se agrada de Abel e a rejeita publicamente. Publicamente, porque quando você recebe esta palavra hoje, quando você age por fé, publicamente Deus te aceita. Publicamente Deus te reconhece diante de todos que Ele se agradou de você, que Ele vai te recompensar, Deus vai te recompensar publicamente, porque aqui Ele diz, porque você está furioso, porque transtornou o seu rosto. Se fizer o bem, não será aceito, então provavelmente Caim não fez o que era provável para Deus. Não era, porque Deus disse, se você fizer o bem, não será aceito, então ele não fez o que era bom. Ele não fez. E aqui diz, se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Deus ainda dá uma instrução para Caim. Então, Abel, ele entrega por fé e ele entrega a primícia. E aí eu quero te mostrar sobre o bolo em relação à primícia, porque quando você parte o primeiro pedaço e publicamente, olha só, foi o que Deus fez com Abel, publicamente você reconhece alguém e diz, este primeiro pedaço será, você está honrando essa pessoa, você está honrando. E pensando que o restante do bolo é feito da mesma massa, mesmo trigo, mesmo leite, mesma manteiga, e é o mesmo, mas todos querem saber para quem vai o primeiro pedaço. Ei, o primeiro dia do seu horário vai para quem? Vai para Deus? Você ajoelha e fala com Deus Pai e oferece o seu coração como oferta a Ele? Oferece a sua vida como sacrifício ao Senhor, como oferta ao Senhor? Você diz, Senhor, comande o meu coração. Senhor, comande os meus caminhos, eu quero trilhar os teus caminhos. Como você faz na primeira hora do seu dia? Porque você trabalhar, você acordar e fazer todos os seus afazeres e ao anoitecer, quando você for dormir, você orar a Deus, você oferecer o último pedaço do bolo. E por acaso há honra no último pedaço do bolo? Por acaso você já viu alguém dizer, e o último pedaço de bolo vai para... Você já ouviu isso? Porque não há honra, porque todo mundo já está satisfeito. E aí é você já cumpriu a sua agenda, você já fez todo o seu trabalho e o último você vai oferecer a Deus. Ofereça as primeiras horas do dia ao Senhor, os primeiros minutos. Se você tem 10 minutos, ajoelhe em 10 minutos e ore. Ofereça o primeiro, antes de qualquer um, antes do seu cônjuge, antes do seu pai, sua mãe, seus irmãos. Seja quem for que você vai encontrar primeiro, ofereça-se a Deus, antes até mesmo dos teus filhos. Eu sei que não é fácil, mas faça. Ajoelhe-se rapidamente, entregue ao Senhor o seu coração como uma oferta. Peça a Ele para dirigir os teus caminhos naquele dia. E é isso, ofereça por fé. Por fé. É isso que Abel me ensina e é isso que Abel te ensina. A fazermos por fé, oferecendo a Deus o melhor e a primícia. O melhor e a primícia. E Deus vai te aceitar e aceitar aquilo que você está oferecendo. E aqui diz
que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo. Foi por meio da fé que Deus viu que Abel era um homem justo. Foi por meio da fé que ele foi reconhecido como justo. Não foi pelas obras que ele fez, não foi pela oferta que ele entregou, não foi pelas partes gordas do animal que ele entregou, mas foi pela fé, crendo em Deus, crendo neste Deus que criou o pai, que formou o pai e a mãe dele, crendo neste Deus. A fé fez com que ele fosse justo, justificado. Foi pela fé que ele foi reconhecido como justo. Foi por meio dela, não foi por meio da oferta, mas a fé que havia em Abel, neste Deus Todo-Poderoso. Quando Deus aprovou as suas ofertas, aqui diz que foi reconhecido, pela fé ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, por meio do seu testemunho, por meio do que ele fez, por meio das suas obras, ele ainda fala. Fala e está gerando fé no meu coração e no seu coração. Eu quero ler para você Tiago 2, 26, que diz assim: assim como o corpo sem espírito está morto. É verdade, se você for no necrotério, está cheio de corpos, porém não há espírito. E ali não tem vida, é simplesmente um corpo, não é verdade? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A fé sem obras está morta. A fé de Abel teve obras, teve sacrifício, teve oferta. A fé de Noé teve obras e obedeceu, ele construiu, ele fez. A fé de Abraão também teve obras, todos eles na Bíblia teve obras a sua fé. Então é isso, você precisa colocar em prática a sua fé. Você precisa colocar em prática. E eu quero dizer para você o seguinte, que ter fé, a fé, ela vai me considerar justa diante do Senhor, que você percebe que o Senhor aqui sempre nos ensina isso. Ela vai nos considerar justa diante do Senhor, ela vai agradar ao Senhor. A fé, ela move o coração de Deus. A fé consegue mover o coração de Deus ao seu favor. Se você perceber na Bíblia, quando Jesus alcançava pessoas, mulheres, homens, buscando um milagre, às vezes a pessoa já tinha morrido, como a filha de Jairo, Jesus diz, creia somente, creia. E todas essas pessoas alcançaram pela fé. Ei, você vai alcançar esse pedido, este pedido que você está apresentando a Deus pela fé. Comece a crer, creia que o Senhor está olhando para você. Creia que o Senhor tem prazer em realizar este pedido, em te recompensar, porque aqui diz que quando nós agradamos a Ele, Ele nos recompensa. E eu quero mostrar para você um exemplo, um testemunho. Eu estou aqui contando os meus testemunhos, mas eu profetizo que você vai testemunhar. Sim, porque você vai precisar gerar fé em outros corações, em outras pessoas. E faz sim, faz gerar, faz ter esperança. Olha só, a história de Abel está nos dando esperança. E eu quero, antes dessa instrução, da quinta instrução de hoje, que nós vamos fazer, eu quero testemunhar sobre fé, fé com obras. Assim como Abel ofertou ao Senhor e o Senhor o recebeu, há um tempo atrás, quando eu tive meu primeiro emprego, meu pai me chamou e começou a me ensinar sobre a oferta e dízimo. E ali eu aprendi, meu pai me ensinou e ele disse, tem um ministério desta pessoa, você pode ofertar nesse ministério. E era uma pessoa, um evangelista, que ele pregava itinerante. Era itinerante, aí não tinha igreja, ele era
um evangelista e vivia em lugares pregando. E aí eu comecei a entregar um valor para esse ministério, meu primeiro emprego. E aí eu continuei, meus 18. E aí eu fui continuando, meus 19, foi fazendo, me passou-se o tempo e o Senhor foi recebendo esta oferta. E por incrível que pareça, ele era somente um evangelista itinerante. Passados-se anos, ele fundou uma igreja. Na verdade, ele só mudou o nome da igreja, ele se tornou presidente desta igreja, foi convidado a ser presidente dessa igreja. E ele começou a ampliar isso pelo Brasil. E eu sempre falava, um dia eu vou fazer parte, um dia eu vou visitar a igreja deste homem. E ele nem tinha igreja, ele era um evangelista itinerante. E eu falava no meu coração. E eu quero te mostrar o poder da oferta, porque aqui diz que por meio da fé ainda fala, Abel ainda fala. E aí eu ofertava para este ministério e passados-se anos depois, ele começou a espalhar essa igreja pelo Brasil. E quando eu vim morar aqui no Nordeste, eu disse, eu vou fazer parte dessa igreja. E eu quero dizer para você o poder da fé e o poder da oferta. Nessa igreja, meu esposo foi batizado. Nessa igreja, a minha filha foi apresentada. E quando eu estava ali, o Senhor falou no meu coração, a minha oferta, quando eu tinha 18 anos, alcançou gerações, alcançou meu esposo, que eu ainda nem imaginava, alcançou a minha filha, que eu ainda nem pensava que eu teria, alcançou gerações, o poder da oferta. Então, tudo que você entregou a Deus, nada está desperdiçado, porque tem oferta que é para você, mas tem oferta que vai alcançar suas gerações. Não é verdade? Tem fruto, por exemplo, que você come sozinho. Se você plantar uma semente, você vai lá, arranca um fruto do pé e come sozinho. Mas tem frutos que é para todo mundo, é para toda a sua família comer. Eu sempre gosto de ilustrar isso aqui como um pé de jaca. Você come um pé de jaca sozinho? Você come um pé de manga? Não, quando você planta aquela semente, porque a oferta é semente para Deus, você está plantando para toda a sua família. E ali, pela fé, quando meu pai me ensinou, eu recebi, porque Deus ensinou Abel. Deus ensinou Caim, porém Caim rejeitou. Caim queria fazer de qualquer maneira, ou melhor, Caim queria fazer da sua maneira. E eu tenho algo para te dizer, a fé é fazer da maneira de Deus e não da sua. A fé é fazer da maneira que a palavra dele está escrito. A palavra dele ensina, a palavra dele fala com você, é da maneira de Deus. A fé não é fazer do seu jeito, a fé é fazer da maneira de Deus, mesmo que você não compreenda, mesmo que você não concorde, faça pela fé da maneira que Deus quer. Porque eu ouvi essas palavras, eu ouvi o ensinamento do meu pai, eu fui lá e pratiquei pela fé e eu ainda colho deste fruto, porque o meu esposo hoje, ele é batizado, eu e a minha casa servimos ao Senhor. A minha filha foi apresentada a Deus neste altar, no qual eu semeava e nunca imaginava que um dia eu faria parte. Então é isso, a palavra de Deus, ela gera fé e você precisa fazer o que ela manda, não o que você pensa que é, não a forma que você acha que é. Faça do jeito que Deus está mandando. Abel fez aquilo que Deus falava para ele fazer, por isso Abel foi aceito. Por isso a oferta de Abel foi aceita. E o próprio Deus disse a Caim, se você não fizer o que é certo, eu não vou aceitar. Não será aceito? Sim, Caim, será aceito, porém você não quer fazer do jeito que eu quero, Caim. Você quer fazer da maneira que você quer, Caim. E sou eu, o Deus Todo-Poderoso, que comando. Você tem que me obedecer. Se você decidiu viver nos meus caminhos, Caim, é assim que tem que ser. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Faça da maneira certa. Deus disse a Caim, faça da maneira certa e eu vou aceitar. Faça o que é certo e eu vou aceitar. E você vai ser recompensado por Deus.
Então é isso, a palavra de hoje é essa para você. Amém? A sua oferta, tudo que você tem feito a Deus, é o seu trabalho, o Senhor está recebendo e vai alcançar não só a sua vida, vai alcançar toda a sua família. Amém? E a quinta instrução de hoje você vai agradecer a Deus por esse pedido. Ei, lembra do quarto? Do quarto você vai enxergar com os olhos da fé esse pedido realizado. Então, o seu pedido já está realizado na sua mente de fé, não é verdade? O seu pedido já está realizado, então agora você vai agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por essa porta aberta. Pai, eu te agradeço por essa porta aberta. É isso que você vai fazer durante todo o dia hoje. Você vai agradecer, você está lavando vasilha, você está varrendo casa, você está fazendo alguma coisa. Ei, homem, você está trabalhando, vai agradecendo a Deus por esse pedido. Pai, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, porque eu já consigo visualizar, eu já consigo crer, eu já consigo ver. Ei, coloca a sua mente da fé para trabalhar, coloca os seus olhos da fé para trabalhar. Ei, você está ouvindo com os ouvidos da fé, não está? Então coloque a sua mente para trabalhar a favor dessa bênção, a favor dessa porta, a favor dessa cura, seja lá o pedido que você apresentou ao Senhor. Amém? Então é isso. A quinta instrução de hoje você vai agradecer a Deus por esse pedido. Amém? Vamos dar graças ao Pai, porque essa palavra foi maravilhosa. Que você venha sair daqui abençoado, cheio de fé. E eu creio que os próximos testemunhos serão seu, em nome de Jesus Cristo. E se você me der essa oportunidade de falar, escreva aqui, Graciela, eu tenho um testemunho e eu vou te procurar. De alguma forma a gente vai se falar e eu vou testemunhar aqui para todos o que Deus fez na sua vida. Amém? Curta essa mensagem, compartilha, se inscreva. Vamos agir por fé. Vamos dar graças ao Pai. Pai, damos graças ao Senhor por este quinto dia. Muito obrigada, meu Pai, porque a fé de Abel ainda fala, tudo que ele fez ainda fala, Senhor, e que a nossa fé também venha falar, mesmo quando nós não estivermos mais nessa terra, mas que as pessoas venham lembrar de nós por mulheres e homens de fé, em nome de Jesus Cristo. E que a nossa oferta seja aceita, assim como Abel e a sua oferta. Que sejamos aceitos também diante do Senhor, que sejamos considerados justos diante do Senhor por meio da fé. E compreendemos, Pai, que precisamos ter obra, manifestar com atitude esta fé, buscando o Senhor, buscando obedecer a Tua palavra, buscando orar, se relacionar com o Senhor. É uma maneira de eu me manifestar a fé. Em nome de Jesus Cristo, Pai, revele-se através de nós. Fale conosco, que pessoas venham a ser alcançadas, Pai, por esta fé. Em nome de Jesus Cristo que está sendo gerada em nossos corações. E agradecemos, meu Pai, por estes pedidos, Senhor, realizado, porque é assim que eu declaro neste dia. Estes pedidos estão sendo realizados pelo Senhor. Eu vejo com fé, eu vejo com os meus olhos da fé, ó Pai, essas pessoas se alegrando, essas pessoas dando graças ao Senhor, porque o Senhor os abençoou, porque o Senhor os honrou, porque o Senhor os recompensou e se agradou delas, e pela recompensa, Senhor, realizando esse pedido, em nome de Jesus Cristo, por meio da fé, tudo pela fé, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que assim seja, que o Senhor seja glorificado na nossa vida, na nossa família, em nome de Jesus eu já te agradeço, porque eu creio que haverão grandes testemunhos neste lugar, em nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus. Beijo, fica com Deus, até a próxima mensagem, que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Até a próxima!